pessoal, hoje a aula é uma continuação das anteriores com relação ao assunto de gases. Então, nós hoje vamos estudar a lei volumétrica de Gay-Lussac. Esse cientista ele descobriu que os gases, eles quando reagem entre si, né, eles seguem uma certa proporção. Então, veja só, você tem o gás hidrogênio aqui e tem o gás oxigênio aqui. Eles seguem uma proporção que mais para frente nós iremos ver um assunto chamado estequiometria, que tem muito a ver com isso aqui. Mas para já, veja que coisa interessante. Gay-Lussac ele notou que, por exemplo, para esse exemplo aqui, tá bem? Que é o gás hidrogênio e o gás oxigênio, dando origem ao vapor de água, vamos dizer assim. Então, ó, 2 litros, né, de hidrogênio reagem com 1 litro de oxigênio, dando origem a 2 litros de água. 4 litros de hidrogênio reagem com 2 litros de oxigênio, dando origem a 4 litros de água. Vocês estão notando aqui que há um aumento, que é o dobro, né? Vamos dizer assim, ó, o dobro aqui, o dobro aqui e o dobro aqui. Que é a mesma coisa, sempre dobrando, né? Então, veja, se chama-se proporção. Então, é como se para essa reação esses gases seguissem sempre a mesma proporção. E aqui também, ó, dobro, o dobro e no caso aqui tá errado, hein? Aqui não tem esse valor não, tá bem? Aqui seria 16 litros, seria 160 litros. Então veja só, observe que todos os experimentos a proporção sempre é a mesma, né? Sempre ó, é 2, 1, 2, tá bem? Então isso significa que os gases, como foi anunciado, parece que eles seguem uma certa proporção de combinação, né? O enunciado dessa lei diz que, assim, nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos reagentes e produtos gasosos de uma reação química têm sempre entre si uma proporção constante, isto é, uma relação fixa de números inteiros e pequenos. Aí você vê como é que isso é aplicado. Vamos lá. Veja. Simplesmente o que Gay-Lussac notou era na época, vamos dizer assim, ano passado a gente estudou a teoria atômica, né? Vocês viram lá o modelo Gray, o modelo de John Dalton, Rutherford e etc. Nessa época que esses cientistas estavam estudando gases, a teoria atômica não era bem aceita no meio científico ainda não. Então veja que coisa interessante. Essa lei de Gay-Lussac, ela se chocava com a teoria atômica ou com a lei de John Dalton. Por quê? A lei de Gay-Lussac dizia que, na realidade, a teoria atômica de John Dalton dizia que tudo era formado por partículas esféricas, né, maciças e indivisíveis. Era o modelo de John Dalton, né? Se lembra lá que os átomos de John Dalton eram partículas esféricas, como bolas de bilhar, né? Como o pessoal sempre lembra. Vou desenhar aqui 2 átomos, tá bem? Esféricas e maciças e indivisíveis. Segundo essa teoria, o volume dos produtos da reação deveria ser igual ao volume dos reagentes. Assim deveria ocorrer o seguinte. Vê o que esse enunciado está falando. Tenho aqui novamente hidrogênio e oxigênio, dando origem à água. Então, ó, se eu tenho, segundo John Dalton, se eu tenho 2 volumes aqui de hidrogênio com um volume aqui de oxigênio, teoricamente, produto, eu teria que ter o quê? 3 litros, né? Porque seria 2 mais 1. Só para vocês ficarem mais familiarizados, numa reação química, antes da seta, ou seja, à esquerda, a gente tem os reagentes, hein?
reagentes. E à direita temos os produtos, tá bem? Aí veja, isso era o que o modelo de John Dalton esperava. Se você tivesse 2 litros em 1 litro, no lado dos produtos você teria que ter 3 litros. E assim por diante. Se eu tivesse, por exemplo, 4 e 1, eu teria que ter 5. Só que não era isso que estava sendo notado. Nota lá, anteriormente. O que é que Gay-Lussac descobriu? Que os gases, eles na realidade não seguiam uma proporção, não é que não seguiam uma proporção, eles não seguiam essa lei de a teoria atômica de John Dalton, né? Eles seguiam uma proporção de combinação. Se eu tivesse 2 aqui e 1 aqui, eu teria 4 aqui se eu dobrasse, né, os volumes. E aqui não necessariamente ia seguir a soma dos produtos, ou seja, os reagentes não iam ser simplesmente a soma dos produtos. Por que isso estava ocorrendo? Porque na época não sabia-se que os gases eles eram formados por moléculas. Pensava-se que os gases, como John Dalton disse, eram simplesmente átomos. E moléculas, veja, eu tenho um átomo, moléculas é a combinação de 2 átomos, tá bem? Quando dois ou mais átomos se combinam. Então, por isso que essa teoria atômica de John Dalton não conseguia prever essa questão dos volumes, tá bem? Aí vê, era uma contradição? Era. Não deixava de ser uma contradição para a época. Mas era uma contradição não em termos assim de um modelo estar errado em relação ao outro. Era uma contradição porque não havia muito conhecimento sobre átomos e moléculas na época. Então veja, a resposta para essa aparente contradição veio com esse outro cientista, Amadeu Avogadro, que mostrou que na realidade os gases não eram átomos isolados, como eu disse, mas alguns, né, alguns gases seriam combinação de átomos, que ele chamou isso de moléculas, tá bem? Então o Amadeu Avogadro disse o seguinte: quaisquer gases que sejam medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão e que possuam o mesmo número de moléculas ocupam volumes iguais. Tá bem? O que ele está dizendo isso? Vê, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: vê, se eu tiver um gás, aí é que está, nas condições, se lembra lá, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, 25 graus, né? E 1 atm de pressão. Se eu tiver um gás nessas condições, esse gás ele vai ter um volume de 22,4 litros. Isso se tiver presente em 1 mol, né? Esse gás. Independente da natureza desse gás. Quando eu digo independente da natureza desse gás, é porque, ó, se eu tiver hidrogênio, né, que é H2, e por exemplo, se tiver ozônio, pronto, nas condições CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ou seja, a 1 atm e a 25 graus Celsius, e eu tiver 1 mol do gás, o que é que vai ocorrer? Ele vai ocupar um volume de 22,4 litros, assim como o ozônio, né, que é o O3. Se ele estiver nas condições normais de temperatura e pressão e lá tiver a seguinte quantidade de 1 mol, esse gás também vai ocupar o volume de 22,4 litros, tá bem? Aí veja que coisa mais interessante também. Ele notou, o Amadeu Avogadro, que independente também da natureza dos gases, quando eu digo natureza, é independente de
quem seja o átomo que vai formar, ou o conjunto de átomos que vai formar esse gás. Ele notou que, além de ter um mol ali, todas as vezes você teria a quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 entidades. E quando eu falo entidades, pode ser moléculas, pode ser átomos, pode ser elétrons, pode ser prótons. Isso aqui é o número de Avogadro, que a gente trabalhou ano passado bastante. 6,02 vezes 10 a 23. Então, assim, veja, nós iremos agora resolver alguns exercícios, né, para termos uma maior familiaridade com o assunto em si. Mas veja, nós estudamos até agora uma lei volumétrica, né? A lei volumétrica de Gay-Lussac. Deixa eu colocar ela novamente aqui. Essa lei trata de proporções volumétricas e a lei, um princípio, né, de Amedeo-Avogadro, que fala sobre vamos memorizar assim de um jeito fácil. Quando você falar em Avogadro, você sempre se lembra de 6,02 vezes 10 a 23, né? E lembre-se também das condições normais de temperatura e pressão. Isso aí que é vamos dizer assim, o mais importante de você absorver. Aí veja, vamos resolver essa questão aqui. Ele dá uma reação química, né? Eu vou escrever ela aqui, ó. Então eu tenho o gás óxido, deve ser algum óxido de cloro, né, que vai se decompor e vai formar o cloro, gás cloro e o oxigênio. Tá bem? Essa aqui é a reação. Vê. Aí ele diz qual é o volume de oxigênio obtido a partir de 12 litros, né, do Cl2O5. Ambos a pressão e temperatura constante. Veja só, aqui é uma questão mais de proporção também. Veja, qual é a proporção aí? Né, de 2 para 2 para 5. Como é que eu obtenho essas informações? Só é vir aqui, ó, nos coeficientes estequiométricos. Então, ó, 2 para 2 para 5. Ele diz que eu tenho 12 litros de Cl2O5, né? Então, ó, vamos dividir assim, ó. Aí nota, ó. Eu tenho 12 litros de Cl2O5. Então coloca aqui, ó, 12 litros, né? Ele quer saber o que? Qual é o volume de oxigênio? Então aqui eu vou dizer que aqui é X. Não, a proporção, ó, nota que aqui foi 6 vezes mais, né? Até dá já tem para matar a questão. Porque você, ó, se eu multiplicar aqui por 6, vai dar o que? 12. E aqui por 6 teria que dar 12 também, né? E aqui teria que dar quanto? Se eu multiplicar 5 por 6, teria que dar 30, né? Porque 5 vezes 6 dá 30. Então você poderia já marcar, ó, letra E. Se você achar difícil, porque tem algumas proporções que são difíceis, né? Você pode fazer o seguinte, ó. 2 está, ó, 2 aqui está para 5. Então, ó, 2 está para 5. A regrinha de 3. Assim como 12 está para x. Tá bem? Então, seria o que? Meio pelos extremos. Então, seria 2x igual a 5 vezes 12. Então, x, isso aqui não está multiplicando, passa a dividir. Tudo bem? Esse é o caminho, né? Mais assim, não diria correto, mas para aquelas pessoas que têm mais insegurança, é o mais aconselhável.
Porque quando você vai fazer uma principalmente prova, você fica nervoso, né? Então, ó, 5 vezes 12 dá 60. 60 dividido por 2 dá quanto? 30. Mesmo resultado. Então seria a letra E. Aí veja, segunda questão aqui. Verifique qual dos volumes que participam da reação química apresentada nas condições de temperatura e pressão não obedece às leis volumétricas de Gay-Lussac. Deixa eu voltar lá às leis. Veja só, deixa eu até mudar aqui. Então, deixa eu colocar aqui um marca-texto. Pronto, vê. Nas mesmas, vamos ler esse enunciado aqui, ó, nas mesmas condições de pressão e temperatura, né, os volumes dos reagentes e produtos gasosos de uma reação química têm sempre entre si uma proporção constante, isto é, uma relação fixa de números inteiros e pequenos. Números inteiros é aqueles números que não tem vírgula, né? A grosso modo falando. Então, voltando lá para a questão. Bora lá. Deixa eu trocar aqui a caneta, pronto. Veja, o que é que a gente vai fazer? Nós iremos pegar esses coeficientes estequiométricos aqui, ó. São 3 aqui, para a letra A. Então, ó, eu vou pegar o menor deles. Quem é o menor deles? 272. E vou dividir pelo menor deles, 272. Tá bem? Eu vou pegar, vou notar que aqui são, note uma coisa, são 3 coeficientes estequiométricos sempre, né? Então vou pegar o menor deles e dividir por todos, tá bem? Então, ó, 272, aí aqui seria 8,16 dividido por 272, e aqui 5,44 dividido por 272. Aí veja, aqui dá 1, né? Não precisa nem fazer conta. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Aqui, previamente, né? Eu sei que vai dar 3. Aí, nós podemos usar a calculadora, se não quiser perder muito tempo. E 5,44 dividido por 2,72. Então aqui dá 2, ó. Deixa eu ver aqui, aqui dá 2. Então aqui, ó, a proporção dessa letra A é 1 para 3 para 2. Aí veja, você vai ter que fazer isso para todas as letras. Aí letra B, aí veja, você tem que pegar o menor. Então seria 2. O menor sempre vai ser o primeiro? Não, depende. Isso aí vai depender muito. Vou apagar aqui. Pronto. Então vamos seguir aqui, ó. Então vamos fazer 2,26 dividido por 2,26. E aqui 6,78 dividido por 2,26. E aqui 4,52 dividido por 2,26. Aí o que é que você vai fazer? Novamente, ó. Aqui dá 1, né? Aqui, para ser mais rápido, vamos usar a calculadora. Numa prova você não vai poder usar a calculadora não, hein? Você vai ter que, infelizmente, vai ter que fazer os cálculos literalmente. Aqui dá 3, né? E aqui vai dar quanto? 4,52 dividido por 2,26. Aí então aqui vai dar 2, ó. Bem, pelo aquele enunciado sempre vai ter o que? Números pequenos e inteiros. Então até agora todas essas duas letras, a letra A e B, estão seguindo a lei volumétrica de Gay-Lussac. Você vai ter que procurar pela letra que você não conseguir obter números inteiros e menores. Aí letra C, para lá,
1,36 dividido por 1,36. Vou logo colocar na resposta, aqui dá 1. E aqui vai ser 4,08 dividido por 1,36. Então, ó, 4,08 dividido por 1,36. Então, isso aqui vai dar 3. E isso aqui vai dar... Aí você vai vir para outra, né? 2,72 dividido por 1,36. 2,72 dividido por 1,36. Isso dá 2, né? Então, a letra C também não... Ele está procurando a reação que não obedece às leis de Gay-Lussac. A letra D. A letra D, ó, 1,23 dividido por 1,23. Isso aqui dá 1. Aí depois, ó, 4,08 dividido por 1,23. Deixa eu ver aqui. 4,08 dividido por 1,23. Opa, isso aqui já dá, ó, 3,317. Então vai dar aproximadamente. Então nós poderemos já afirmar a partir disso aqui, dessa resposta aqui, ó, que nosso gabarito seria a letra D. Porque a lei de Gay-Lussac diz que você vai ter que ter números inteiros, não é isso? E pequenos, não é isso? Então aqui você não tem um número inteiro, você tem um número com vírgula e aproximado, tá ok? Aí veja, diante disso, né, é uma lei bastante importante para o entendimento assim da teoria atômica, porque muitas vezes, já encerrando a aula, muitas vezes nós estudamos a teoria atômica sem ver essas leis anteriores. Eu digo isso porque você às vezes, como estudaram comigo teoria atômica e não viram essas leis, então pensam muitas vezes que os cientistas tiram as ideias assim do nada. Não é do nada. Simplesmente na época de John Dalton, as pessoas já conheciam, os cientistas conheciam essas leis aqui, essas leis volumétricas dos gases. Se lembra lá das leis de Clapeyron, as leis de... Não digo a de Clapeyron, mas a lei de Charles, lei de Boole, lei de Gay-Lussac propriamente dito. Só que eles não tinham uma explicação assim, né? Vamos dizer, palpável em termos de ciência. Então essa coisa assim na ciência nunca é uma coisa... A ciência nunca é uma coisa linear, uma coisa bonitinha. Então as leis eram postas, mas muitas vezes você sabia que elas seguiam um sentido matemático, ou seja, as proporções, mas não sabia por quê. Então nessa época não se tinha conhecimento acerca do que eram, né, os átomos e moléculas, né, e como é que eles interagiam entre si. Então é uma questão bem assim interessante de nós vermos a questão de como é que a ciência evolui. Então, gente, próxima aula a gente vai continuar o estudo dos gases, tá ok? Muito obrigado.